Está começando mais um episódio do Trilados. Eu sou Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenes e continuamos com Beto Nitrini aqui no lugar de Fábio Carvalho. E vamos falar de algo que nós participamos muito e que vale a pena, acho que, uma discussão, uma conversa aqui, e abre até para todos vocês que nos acompanham também deixarem aqui as suas opiniões para que a gente possa ajudar o esporte que a gente tanto gosta, que é a gente melhorar de alguma forma a estrutura, o ingresso de novos triatletas, as provas e tudo mais. Então acho que é falar um pouquinho daquele começo, né, que é tão difícil e é tão nebuloso muitas vezes, porque o triatlon ele acaba fazendo parte sempre de algum esporte, né, Beto? A gente falava aqui antes, né, que você falou, pô, o triatlon sempre foi alguém que nadava, que começou, alguém que pedalava, ou alguém que corria, mas a gente sabia que o começo nunca foi assim, eu vou direto para o triatlon. A pessoa tinha vontade, mas era uma coisa um pouco menos imediatista do que é hoje, né? Não, eu acho que sempre foi assim, né? A pessoa saía de algum esporte, até porque o triatlon, quando a gente começou, era muito novo, né? Não era um esporte que tinha na nossa infância, né? Hoje as pessoas já têm o contato com o triatlon na infância. Mas o que eu vejo é que as pessoas hoje ingressam no triatlon mais tarde. Então, as categorias que a gente tinha ali, o 18, 24, putz, que até tinha, né, o 15, 17, tinha muito mais gente. Hoje essas categorias quase não existem mais, né? Elas são muito pouca gente. Porque acabou ficando um esporte que o pessoal entra mais tarde, né? Então, com isso você tem mais gente participando muito no amador, mas que acaba não tendo um atleta, porque o atleta profissional, o cara não vai começar a ser profissional com 28, 29 anos, né? O profissional é formado lá atrás, né? Então, a gente vê aí hoje os profissionais que tem muito profissional que está hoje aí que começou no amador, na nossa época, até o Toad, por exemplo, eu lembro quando o Toad começou, que ele entrava, né, começou no short, depois foi pro elite amador, depois foi pro profissional e tal. Então tinha esse progresso, né? Hoje a gente vê que a entrada é muito tardia, né? Então tentar encontrar um caminho para trazer gente mais jovem pro esporte, né? Para começar até, de repente, no biatlon, né? Que a gente estava falando. Porque Exato. O triatlon é mais caro também, né? Então o biatlon é muito mais simples que era o que acontecia, né? Assim, será muito que isso. o que o Beto acabou de falar, essa ausência ou inexistência das categorias mais baixas, será que também não é por causa de 20 anos para cá o fato do triatlon ter ficado um pouco mais elitizado e aí... Eu acho que ele sempre foi elitizado, Rô, porque... Sempre foi caro, né? É que eu não gosto de ficar falando... Tem gente que reclama com razão, a gente fica falando da nossa época e tal, mas a década de 90 ali, você não tinha tanta coisa para você poder buscar, tanto de acessório e equipamento, quanto de oportunidades de provas. Então, provas, a gente tinha ali 3 que aconteciam no Troféu Brasil, tinha Caiobá, né? E, cara... Às vezes alguma no Rio, que era meio assim, pingado, assim. Daí depois aumentou, o Troféu Brasil foi para 5 etapas, depois 7 e tal, mas ela era um calendário muito reduzido. E como era reduzido, vinham pessoas, por exemplo, fazer etapa em Santos, de Fortaleza, de Salvador, de Curitiba. De Campo Grande. E você fala, caramba, né? Eles vinham mesmo, não é... Saíam de ônibus, assim como a gente ia para Caiobá, a gente alugava um ônibus, ia 30, 40, né, jovens ali, iam para Caiobá para fazer a prova. Então, acho que já era um pouco, por quê? Porque daí você vê acessório, tinham poucas lojas, tinha pouca oportunidade, você chegava lá, chegaram 3 bicicletas, a gente não sabia como, né? Mas era uma 52, uma 54 e uma 56. Se você demorava para chegar lá, não tinha bicicleta do seu tamanho. Então, já era um pouco... E não era também tão barato. Não era barato. Não, nunca foi barato. Nunca foi, né? Então, a gente até... Existia uma coisa que falava que a bicicleta já custava o preço de um carro na época e tal. Por quê? Porque na década de 90, um carro popular custava de 7 a 10 mil reais. E a bicicleta custava 4, 5, né? Já era mais ou menos isso. Então, eu acho que a elite existia. Eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de oferta de prova, mas tem esse ingresso das... A gente não... Ou nós, treinadores... ou organizadores de prova, não descobriram ainda como chegar nesse público mais novo. Né? Então, de falar assim, cara, é legal você fazer esse tipo de atividade aqui. É legal você se colocar numa prova como essa. Que é o que o Beto falou. A gente ia largar na 20 a 24, tinha uns 150 moleques ali largando na 20 a 24. Muita gente. Era muita gente. Hoje você tem que juntar 3 categorias... praticamente para dar esse número. Até assim, além do pessoal ingressar mais tarde, o pessoal já ingressa na prova longa também, né? A prova curta perdeu um pouco o charme, vamos dizer assim, né?
E aí eu acho que a gente tem até organizadores que estão buscando as provas curtas, né? Tem algumas provas do interior que são bem interessantes. Eu já fiz algumas e tem a categoria, tem as crianças também, provas mais curtas. Então trazer esse pessoal com 12, 13, 10 anos, que já sabe nadar, que já tem uma bicicletinha, participar da prova, porque, cara, é muito legal, né? Quando participa a primeira vez, eles gostam muito. Eu já fiz brincadeira com meus filhos e meus sobrinhos no sítio, cara, de nadar, pegar a bicicleta, correr em volta da piscina. Eles gostam pra caramba, é muito divertido, né? Então, trazer as crianças desde cedo e adolescentes é interessante. Eu acho que um dos pontos é conseguir trazer essa informação, deixar ela mais viva para a comunidade, pelo menos, né, Beto? Eu acho que é o que primeiro existe ponto, a prova, né? Exato, porque assim, tem muito aluno meu que não sabe, né? Tem muita gente do mercado que não sabe que gostaria de levar o filho, né? E acaba não sabendo. Exatamente. E eu acho que um outro ponto é você não colocar muitos fatores impeditivos. Então assim, tem que ser uma bicicleta assim, tem que... Né? Eu lembro uma vez quando eu fui, isso até em paralelo, mas que existe. Eu tava treinando e tava no momento que tava treinando bem e falei, cara, ia ter um campeonato brasileiro de contrarrelógio. Falei, pô, quero fazer. Daí começa, não. E não é que eu ia competir com o profissional, não, era no amador ali. Não, não, a bicicleta tem que ser assim, a mesa não pode ser tanto. Daí você começa a olhar e fala, não vou, não fui. Porque você não tem outra bicicleta, né? Não, e não vou ficar mexendo no fit, sabe? Eu falei, cara, eu queria fazer por fazer, não era competir com alguém, mas como é o triatlon? Pô, você quer fazer por fazer. Então, se chega lá com uma bicicleta X, Y, Z, óbvio, não, pô, você vai disputar a categoria, vai ali no Olímpico. De fato, você tem que organizar. Mas, como muita prova fora a gente vê, Letap, Gran Fondo, cara, você vê muita gente. No Gran Fondo Nova York, teve aluno meu que fez e trouxe vídeo. Gente pedalando de chinelo, Beto. Teve uma mulher que fez que o glamour agora, não contam. Né? Teve uma mulher que fez Kona com uma daquelas fat bike, né? Você viu? Pneu grossão. O 2019 que eu tava com o Igor em Lake Placid, cara de fat bike, mountain bike, tá tudo certo. E eu acho que assim, cara, deixa. Não é lógico. Você entendeu? Como negócio, é mais gente pro seu negócio, né? Pro organizador de prova. Sim. Para os patrocinadores também, porque ainda vai sair notícia desse cara. E quem segue ele vai consumir. Muitas vezes quem segue esse cara, quem é amigo desse cara, às vezes nem faz parte desse rolê, né? Do meio. Então é mais gente que vai começar a entender e vai falar, poxa, eu não preciso comprar aquela bicicleta cara, eu não preciso ter um capacete X, uma sapatilha. Não, eu posso ir com a minha bicicleta. Né? Tem algumas dificuldades. Tava pensando, até outro dia, quando você fala em, sei lá, tem um Troféu Brasil em Santos, vamos fazer uma categoria para as crianças. Putz, que hora que vai largar, né? Porque, teoricamente, vai usar o mesmo percurso. Então, teria que fazer, de repente, à tarde. Um sábado à tarde, né? Você teria que fazer. E aí é mais um dia para fechar. Então, não sei qual a organização também, a logística também é muito complicada. Mas eu acho que, pensando direitinho, mas eu acho que dá, Beto. Você, de repente, né? faz todas as largadas. Faz o seguinte, deu 30 minutos que acabou... sei lá, que largou, que o último saiu pra pedalar. Você vai fazer uma prova de 20 minutos, né? Não vai fazer uma prova de 1h30. Exato, entendeu? Então você pode, em Santos, você pode colocar... Dar 150 metros, pedalar 5 km e correr 1, né? É isso, né? Isso já é longo pra eles, entendeu? Né? Entendeu? Eu acho que, então, assim, acabou... mantém mais 40 minutos ali, largam todas as crianças juntas. Enquanto tá todo mundo esperando a premiação, que sempre demora. Pô, você ficar mais 40 minutos, e você não precisa nem ir até a Portuário, né? Que pedala na Avenida da Praia só. Exato, então você faz ali onde é o circuito da corrida, sabe? De repente você pega como vai ter menos criança, pra começar, né? Sim, então, um lado vai... O outro lado vem. Né, e outro lado vem a corrida, ou sei lá, só que bike, só que corrida. Enfim, eu acho que eu entendo, é trabalhoso, claro, não é tão simples. Mesmo. A gente aqui decidiram no ar-condicionado na mesa, e aqui é fácil a gente apontar. Mas eu acho que várias vezes um exercício aí, que nem Santos tem uma coisa muito legal, que eles dão a inscrição para um X números de atletas que moram lá em Santos. Isso é muito legal, cara. Legal. Porque não, é preço? Não é preço. Tá vendo que ele consegue levar uma série de pessoas? Então, de repente, para as crianças santistas vai ter. Pô, beleza. Claro. Mas só para quem é de Santos? Não, mas você tá começando. Então, de repente, organizou, são só 10 crianças, tá bom. Putz, a gente já viu aqui a dinâmica funciona assim, funciona assada. Pô, ano que vem dá pra gente abrir pra mais 20 inscrições. Daí abre pra quem não é de Santos. Até porque não vai ser muita criança também, né? Não vai ser. Falando de 300 crianças, duvido, a gente vai meter 300 moleque pra fazer. Não, inicialmente nem vai mesmo. Pode ser que daqui 5 anos a coisa aconteça. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a colocar aquela sementinha, eu vou falar
pro meu filho. Meu filho um dia falou, vamos fazer uma provinha de corrida. Eu olhei, cara, 6h30 da manhã da largada, como é que eu vou fazer uma criança de 14 anos de idade ter prazer em acordar às 5 horas da manhã, num fim de semana, para fazer uma atividade que ele nunca fez na vida? Não vai. Não é atrativo. Então isso. Sem dúvida. Vai lá, daí nós perfil, como pai, né? acabou, a gente vai lá pro hotel, guarda a bicicleta, pega do filho, né? Faz o check-in na hora, você não precisa fazer aquela coisa... Tem que ser uma coisa mais simplificada. Mais amador mesmo, mais total. simples, que eu acho que é para você trazer. E, cara, uma coisa que é um impeditivo hoje, muitas vezes, até para quem quer investir, é acessório. Bicicleta para criança hoje, de ciclismo ou de triatlon, ela é inexistente no Brasil. Né? Você não tem. Não tem. Né? Você vai ter que esperar fazer uns 15, 16 anos, comprar uma Aro 26, né? Pra caber. Pra caber, e daí você também já sabe que vai pagar muito caro, daí você fala, pô, será que eu vou comprar? Não, vale a pena esperar um pouquinho, compra uma maior. 51, né? O bom de pobre não tem tamanho, compra uma grande, né? E vai vira o canote, põe o canote pra frente, mesa não sei o que lá, tal, enfim. E na real, Ri, a gente vê, mesmo uma outra prova que acontece, que o organizador faz, às vezes a gente vê isso, né? De, pô, chega lá um menino de... Quando tem, eu vi isso acho que num XTR Ilhabela. Você vê lá um menino de 8, 9 anos que era o Xterra Kids, nessa condição, Beto, pedalava, sei lá, 1 quilômetro, nadava ali 50, 80 metros e dava uma corrida na beira-mar. Às vezes, que a gente sabe, putz, dá pra você, claro, você tem um valor investido, mas de início, por fazer ali até uma brincadeira lúdica, você não precisa fazer um mega investimento no seu filho. Só que ainda a gente sabe, são poucos que, pô, o pai quer ver o filho com tênis com placa de carro. Fantasiado. Cara, não é possível isso, cara. Mas acontece, cara. Acontece. Não, eu acho tem que ser uma coisa totalmente sem pressão, Exato. né? Lúdico mesmo. Mas eu acho que você até quiser colocar, Beto. Claro. Daí é cada um com os seus. Seu, Então eu acho que, de fato, a organização tem que ser uma coisa, óbvio, de forma segura, que garanta ali, né, a segurança de todos os que vão estar participando e tal. Mas eu acho que tem que ser uma coisa leve no aspecto de não é uma competição, nem tem premiação. Não, sabe? Vem aqui participar, todo mundo vai ganhar uma medalhinha. E é isso aí, óbvio. O cara que chegar em primeiro e segundo vai ficar feliz porque ele chegou, mas não tem aquela de vai pro pódio, colocação. Não, o cara largou todo mundo junto, homem, mulher, aprende ali a se respeitar, a dividir o espaço, a curtir. E você traz isso também pros adultos. Sim. Porque os adultos vão começar a olhar e falar, poxa, olha que legal, né? Tá todo mundo participando junto ali. Pô, posso trazer meu sobrinho. Às vezes o pai de alguém não faz, né? Mas o tio faz. Traz. Eu acho que quanto mais gente puder... E pensando no lado do organizador, é fomentar o futuro do esporte também, né? Do seu negócio, né? Exato. Trazer gente pro seu negócio. Cara, eu acho que, por exemplo, o Troféu Brasil é um dos grandes responsáveis, até pelo sucesso que existe no Brasil de meio Iron e Iron, né? Das provas de longa distância, porque teve um núbio da vida que ficou mais de 20 anos insistindo ali no short, depois foi pro Elite Amador ali no Olímpico. Por quê? Porque a entrada era o short. A entrada era essa. Hoje não, hoje tem muito mais. Mas antes, você tinha uma prova de Ironman no ano. Você não tinha nem meio. Você não tinha... você nem cogitava viajar pra fazer uma prova de Ironman fora do Brasil, né? Era fora de questão. Fora de questão, né? Assim, era muito... Quem viajava era quem ia fazer o Mundial. Né? Ou o Mundial da ITU, né? Ali do Amador, ou o Mundial de Iron, né? Não tinha muito essa coisa. Pegar vaga fora do Brasil, né? Viajar. Então, eu acho que pros organizadores que estão fazendo, eu acho que o que fica o recado, muitas vezes, é isso. Cara, divulga aí, sabe? Arruma uma maneira melhor, eu não sei qual é. Pô, sabe? Pra colocar crianças, sabe? Pô, nós temos categoria para criança, explica certinho como é que mostra que tem uma parte lúdica que é legal, que dá para fazer, se quiser, dá para largar o pai junto, sabe? Eu acho que você tem, assim, você vai fazer um formulário de inscrição, o cara já coloca ali, você tem filho, você gostaria que seu filho participasse, já levanta pelo menos já tem um cadastro ali, de saber quem tem. Um registro. Já tem uma ideia. Para a próxima prova, você vai se inscrever, você quer se inscrever, se tem um filho que quer participar. Por mais R$50, teu filho faz a prova. Faz a prova, uma prova de infantil. É igual quando você vai no McDonald's, né? Você fala, eu quero sanduíche. Daí o cara, mas você quer a Mac Fritas? Isso aí. Né? Uma coisinha você já leva mais coloca o filho pra fazer também uma provinha curtinha ali, pra ele se inteirar do esporte. Porque eles têm curiosidade, cara. Meus filhos têm curiosidade de saber o que é.
Eles veem eu fazendo, conversam, eles entendem bastante, né? Eu falo com eles bastante disso. Mas eles não têm a experiência de ter feito. E eu acho que seria uma coisa legal para eles terem essa experiência de Com um dia certeza. poder... E de uma maneira testar, né? indireta, acontecendo isso, o organizador ele pode despertar interesse de uma série de empresas querendo Sem dúvida, sem o evento dúvida. dele. O evento Kids muito, aí, né? muito, cara. Até porque hoje grandes marcas, por exemplo, de tênis, têm a linha Kids. É. E Exatamente. Kids eu tô dizendo desde um ano, óbvio, Sim. que você não vai pôr uma criança de um Não, ano pra sim, fazer. sim. Mas você tem tem o material ali, Sim. e daí uma criança de 8 pode ter um irmão de 2, né? Então você querer Não, se sim. comunicar com esse público é fundamental, né, É. cara? Eu acho que a partir do momento que você faz isso, você pode fazer até, ó, teu filho é muito pequeno, você quer fazer com ele? Então tá, tem a largada das crianças sozinho e depois uma largada de pais e filhos. É. Ou, né, pais que eu digo É. mãe ou pai, enfim, que largue com a criança. E daí pode fazer a prova inteira junto. Pô, imagina É, que claro, legal, cara. Você gostaria, não, Não, gostaria, porra, Beto? lógico, meu, é muito legal. Você tá com... Cara, tá com os filhos é sempre bom em qualquer lugar. Se poder estar com eles ainda fazendo um esporte que você gosta e de repente eles passam a gostar também, porra, É muito fantástico, legal, né? seria incrível Fantástico. mesmo. Acho que fica de repente essa ideia aí para os organizadores, principalmente, que eu acho que é quem tem que. Eu sei que às vezes não é tão simples, né? É fácil a gente falar aqui, mas às vezes investir ou perder um pouquinho de tempo para querer aproveitar aquela estrutura que já está sendo montada para atender nós adultos e oferecer isso daí para as crianças, porque de fato serão novos praticantes da modalidade, novos consumidores aí de tudo que está, né? De acessório, assessoria, material, prova, conteúdo. Então, o mercado ele acaba inteiro sendo muito beneficiado por isso. Então, fica aí, de repente, a dica para todos vocês. Se vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, tiverem alguma ideia, também manda aí pra gente que, quem sabe, a gente consegue levar isso daí para um organizador, como foi no Ironman esse ano, que teve prova lá, né? No dia anterior, né? No Isso. Ironman Brasil. É. Que é uma coisa que você tá lá, cara. Tá a família inteira. Já tá Né? todo Quantas mundo vezes lá. você foi fazer, tua esposa foi, seus filhos foram, Já vão lá, amigos né? vão, É. pô, de repente vai lá, aproveita. A estrutura já tá lá, o gasto já tá meio que subentendido, já tá feito, então muitas vezes vale a pena esse investimento de tempo para desenvolver algum projeto novo aí, pra gente atender essas crianças e, quem sabe, ter novos praticantes do triatlo. Valeu, um abraço.